nosso estudo de toda quarta-feira. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Esse capítulo, ele está contido no Sermão do Monte. E se a gente pensar bem, o Sermão da Montanha, foi a primeira explanação que Cristo deu para toda aquela população que estava lá no local. Ele ainda não tinha feito nenhum discurso, nenhuma palestra, antes de fazer esse sermão. Ele já tinha acontecido a mudança, que a gente chama o milagre da água para o vinho, isso já tinha sido feito, mas era um espaço restrito, familiar, onde a comunidade em geral nem ficou sabendo, se ficou foi da boca dos outros, mas ele não tinha feito ao público. Ele tinha feito num local restrito, né? A gente imagina como uma cozinha, alguma coisa assim, só quem viu foi só da família mesmo. Ele ainda não tinha feito um diálogo grande que abrangesse muitas pessoas. E o diálogo, esse sermão da montanha, então, foi onde ele começou a passar para as pessoas o que ele veio fazer daquilo, né? Ainda na época, a grande maioria ainda não conseguia entender tudo que ele passou naquele momento, porque ele estava falando da terra, da transformação que a terra teria que passar. Que o pessoal da época estava acostumado com as leis de Moisés, seriam a ferro e a fogo, como se diz, o velho mandamento, onde era um Deus belicoso, era o Senhor dos exércitos, era olho por olho, na época de Moisés, eles não viam o lado amoroso das pessoas, né? Era muito ferro e fogo, como se diz. Então, eles eram ainda muito violentos. E Cristo veio trazer o amor. Então, nesse capítulo 9, que seria a terceira bem-aventurança, ele fala: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Para a minha parte, ficou do item 1 ao 5, que é injúrias e violência. Então, eu fui procurar no dicionário o que significa a palavra injúria, que a gente sabe, né? Mas aí eu fui dar uma olhada e fala que vem do latim e significa falsidade, qualidade negativa que ofende a honra. E violência também vem do latim e significa caráter violento. Então, eu vou ler essa primeira trecho e depois vou comentar. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, quem são considerados brandos e pacíficos? São aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, a exemplo de Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. A paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhe compartilham a margem.
Essa frase foi dita por Emmanuel no livro Caminhos de Volta, com a lição Diante da Paz. Então, é fácil a gente pensar como relacionar o mundo hoje, né? O mundo na época do Cristo e o mundo futuro que é o que nós estamos, que o Cristo já estava falando na realidade naquela época, há mais de 2000 anos, né? Então, o homem ainda naquela época era violento, fazia guerras, só pensava em si, em ter mais materialmente falando. Hoje, 2024 anos, no ano de 2024 anos, e a impressão que a gente tem é que nada mudou, né? Porque a gente fala, mas ainda tem tanta guerra, ainda tem tanta briga, ainda tem tanto desamor. Tem sim, mas não é a maioria. É porque o mal faz alarde. E os bons, os brandos, os pacíficos, eles são mais quietinhos, né? Não aparece tanto. Mas estamos ainda muito longe da maioria ser brandos e pacíficos. Porque num planeta regenerado, melhorado, não há mais espaço para quem é violento, para quem rouba, para quem mata, para quem faz a guerra, pensa na guerra. Então, isso qualquer um consegue perceber. Então, se hoje nós somos prova e expiação, ainda temos tudo isso, então, como que a gente vai chegar a um mundo regenerado, onde só existe o amor, a paz, a caridade, a fraternidade, um se preocupa com o outro, com o seu irmão? É mudando aos pouquinhos. Na Terra, ninguém é perfeito. Todos nós estamos nesse mesmo processo de transição planetária. Ainda temos culpas, ainda somos violentos, ainda escorregamos muitas e muitas vezes, mas aos poucos nós mesmos podemos mudar, só depende de nós. Como diz a música lá do Cordel, a paz no mundo começa em mim. E isso é um pouquinho de cada vez, aceitar, olhar para dentro da gente e reconhecer as nossas sombras, aceitar as nossas sombras, para poder saber onde a gente tem que mudar. Porque não adianta, estou fazendo reforma íntima, aí você vê que você ainda é orgulhoso. Aí você fala, tá, você é orgulhoso, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar de ser orgulhoso. Mas aí na primeira provinha que você tem, lá vem o danado do orgulho. Mas aí, então, não adianta, eu não venço, então pronto, vou seguir do jeito que eu nasci assim, pronto. Não é assim. Você não conseguiu, essa vez, tenta 2, 3, 4, 5, 10, 20. Um dia você vai conseguir. É como ela Ravalha, ele fala que a gente tem que escolher pelo menos uma coisa que você tem que mudar para melhorar e tenta naquilo. Olha, então meu problema é o orgulho, eu vou lutar contra o orgulho. E ao mesmo tempo já se perceber onde mais eu estou errando. Eu consigo perdoar? Não, ainda não consigo. Então vamos lutar, vamos pedir ajuda para o nosso anjo da guarda, vamos tentar se melhorar, vamos tentar ser brando e pacífico. Porque aos brancos e pacíficos será permitido possuir a terra. O Cristo falou, né? Os brancos e os pacíficos possuirão a terra. Porque estes sim terão cumprido as recomendações do Mestre e, portanto, contribuído para que a paz na terra se estabeleça. Por conseguinte, são eles os legítimos detentores do privilégio de habitar. A vontade do Pai é que façamos da brandura um guia para nossos atos. Violência não se ajusta com felicidade. Então, se o planeta, quando estiver
regenerado, não tem jeito. Violência, guerras, roubos, tudo que for negativo, não tem como conviver num mundo regenerado. Então, quem vai viver nesse mundo regenerado? Os brancos, os pacíficos e por aí vai. O que significa possuir a terra? Que esses brancos e pacíficos possuirão a terra. Significa herdar do Pai maior a glória de ainda permanecer ligado a este planeta, depois que ele haja se transformado pelo amor no mundo melhor. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado muito ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então, esse afastamento dos maus é uma coisa assim que eu sempre me questionei. Como é feito isso? Como pegar todos aqueles que são maus, que ainda pensam no mal, e mandando para onde, né? E vão para onde? Aí hoje, através do nosso estudo da doutrina espírita, do Evangelho, do livro dos Espíritos, de toda a codificação espírita, a gente vê que não tem castigo, não é de uma hora para outra, não é de uma forma abrupta, que esses espíritos que estão ligados ao mal, eles estão tendo chance já há séculos e séculos. Todos nós, por que nós estamos aqui ainda? Porque nós ainda temos arestas a acertar, ainda temos contas a acertar com uma espiritualidade maior. Então, se fôssemos espíritos perfeitos, não precisaríamos mais estar aqui. Nós já estaríamos no mundo regenerado. E para chegar nesse mundo regenerado, vai um grande período de transição ainda, que é onde todos nós, espíritos encarnados hoje, e que amanhã já poderemos estar desencarnados, vamos ter chances de voltar outras vezes, de tentar acertar todas as arestas. Hoje nós somos pedrinhas pontiagudas. Com o tempo, com essas reencarnações, com essas indas e vindas, vamos nos transformar como um diamante puro, que reflete a imagem de Deus. Mas para que isso chegue, ainda milhares de anos. Primeiro a gente vai passar pela pedrinha um pouquinho mais brilhosa, aí da pedrinha mais brilhosa a gente vai se purificando, vamos para o mundo de trânsito, para o mundo regenerado, depois para o mundo ditoso, feliz, para depois, lá, daqui uns bilhões de anos, a gente chegar no mundo, considerado a morada dos anjos. Né? Então, mesmo hoje, ainda tendo muitas coisas a acertar, nós nós seremos espíritos puros um dia. Que lição podemos tirar das máximas citadas que Jesus falou aqui, né? Que aprenderam o que foi dito, não matareis, que a paz do mundo só será garantida quando cada um, mantendo a paz dentro de si, adotar por conduta a brandura, como lá no início já foi dito, né? E a mansuetude, únicos remédios eficazes contra a violência e capazes de eliminar do seu comportamento toda atitude descortês para com o próximo. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Vou ler mais um trecho da nossa lição. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena
condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão: sois louco. Então, toda palavra ofensiva exprime uma inferioridade ainda do espírito. E Jesus, deixou bem claro isso. Ele fala assim, que a gente não precisa praticar o ato da violência, bater em alguém. Só de pensar, só de desejar mal para aquela outra pessoa, a gente já está praticando o mal. Afinal, o que há de tão ruim em alguém se colocar em cólera? Ficar bravo, polemizado? A cólera, além de consistir numa atitude antifraterna, das mais censuráveis para com o semelhante, provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva, fazendo deste a sua principal vítima. Então, a pessoa que tem raiva, que tem cólera, que guarda sentimentos negativos, ela acaba criando descontrole emocional, criando no seu próprio organismo doenças autoimunes, toda série de desequilíbrio hormonal às vezes, emocional nem se fala, né? A gente atualmente só de olhar por aí o quanto tem de problemas mentais, problemas de fugas através de drogas, do álcool. Isso aí é desequilíbrio, guardar rancores, guardar raiva dentro da gente, causa tudo isso. Então, e um ser colérico jamais vai estar no mundo em regeneração. Atualmente, nós conseguimos conviver com tudo isso, porque somos um planeta de provas e expiações. Mas quando o planeta melhorar, quando o ser humano, que a Terra, não é a Terra que vai regenerar, nós, seres humanos e espíritos desencarnados e encarnados, que vamos melhorar. Aí não tem como conviver. Então, ou a gente se melhora de verdade, começando já era para ter começado há muito tempo, mas é muito tarde, e se melhora de verdade para chegarmos a um nível de transição, ou teremos que ir para outro planeta, um planeta ainda que esteja, talvez até dependendo da maldade que o espírito carrega, pode ser até um planeta primitivo, ou um outro planeta de provas e expiações. Vamos deixar a Cida do Gabriela, né? Vamos deixar a Cida do Gabriela, né? A Cida do Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu viver sempre assim, né? Não, é só para a Gabriela, a gente tem condições de mudar assim, é só querer. É fácil? Não, mas a gente consegue se dedicar, fazer a reforma íntima, a autoanálise, aceitar as nossas sombras, os nossos defeitos e tentar mudar um pouquinho, cada vez não desanimar, porque a gente vai cair muitas e muitas vezes, mas não devemos desistir. A gente cai, mas levanta. Mas levanta, cai uma, levanta, cai outra, levanta de novo e assim vai. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor, a da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Então, sempre tem os agravantes e os atenuantes daquilo que a gente faz. De repente, a gente comete um equívoco, julgou alguém errado e aí, ou vamos pôr uma coisa assim bem grave. O espírito, na hora ele estava num desespero, numa angústia, e às vezes até tinham inimigos de outras vidas por perto, que ele deixou a sua vibração baixar e acabou cometendo um suicídio.
ele tirou sua própria vida. E aí ele pensa assim, bom, na hora não pensa, mas na hora que chegar do outro lado e vai ver que ele cometeu o pior dos erros que ele poderia ter tido, né? E aí a gente fala, puxa, e agora? Ele vai direto para o umbral, ele vai direto para o vale dos suicidas? Deus não condena ninguém. Aí o que vai ser feito? Vai ver os agravantes e os atenuantes, né? Tudo é levado em conta. O que causou, porque né, deixou a vibração cair. E tudo isso é levado em conta. Ele vai ter que pagar sim, porque é um erro, né? O que ele fez, ele vai ter que pagar em outra vida. Mas sempre tem atenuantes e agravantes. Vai depender de pôr da balança esses dois para ver o que ele tem que fazer no futuro. Não é nada matemático. Não é. No espiritual não é 2 e 2 são 4. Lá pode ser 5, pode ser 4,5, 4,1. Tudo tem o atenuante e o agravante. Então, a pessoa pode ter feito o mesmo pecado, de repente, que o outro. 2 espíritos desencarnam na mesma hora, no mesmo local, da mesma forma, mas cada um vai ser recebido de um jeito, vai ser auxiliado de uma maneira. Porque cada um tem seus atenuantes e os seus agravantes. O que ele já tem garantido de outras encarnações. Porque uma das coisas que a gente aprende na doutrina espírita é que a nossa evolução é contínua. A gente não volta para trás. Então, se numa encarnação a gente fez tudo certinho, tudo bonitinho, subiu um degrau a mais. Aí na próxima encarnação, a gente não conseguiu fazer tudo certinho, tudo bonitinho. A gente deu umas escorregadinhas. Mas aí a gente só vai permanecer naquele mesmo degrau. A gente não vai voltar para trás. Porque senão era infinito. A gente nunca ia conseguir se melhorar, né? Porque uma você faz super bem, na outra você faz um monte de caca. E aí? Então, não, você sempre, toda evolução, toda encarnação, nem que seja só um pouquinho, a gente vai evoluir. Evidente se torna que, aqui como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua o fato. E como sobreviver com brandura num mundo de violência, igual a gente está hoje, né? Cumprindo o nosso papel, seguindo as recomendações do Mestre, agindo com brandura, moderação e paciência, e tendo sempre a certeza de que aquele que está com Deus, nada sucederá de sofrimento. Nossa vida está sujeita a leis imutáveis de sabedoria e amor. A violência é um desregramento transitório que a dor corrigirá. Mas, e se mesmo com nossos atos de brandura recebermos em troca pedradas de violência? Nossa ação de brandura transformará essas pedras em flores de esperanças aos infelizes protagonistas da violência, sob os acordes da justiça e da bondade de Deus, cuja atuação é individualizada para cada ser humano. Os bens da terra hoje ainda são dominados pelos fortes e violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, mas a perseverança deste se encarregará de conter o egoísmo daqueles. Então, não importa se o mundo está um caos, se aí fora está difícil, o que a gente tem que fazer é manter a nossa paz, seguir os nossos princípios. Se mesmo assim a gente receber violência, receber ingratidão, continuamos pacíficos, continuamos calmos. Deixe que a justiça divina cuide. Nós não vamos fazer justiça. A justiça é feita por Deus, é feita através das leis de Deus, as leis morais de Deus. E o que a gente tem que fazer é tentar entender por que eu recebi aquilo, por que eu passei por aquele problema e entregar na mão de Deus. A gente tem que ser pacífico, mas não podemos ser passivos, né? A passividade, sim, é ruim, é errada. Pacificador é diferente de passivo. Passivo é aquele que aceita tudo, né? Do jeito que reage, desses assim é errado.
Esse é negativo, não é positivo. Então, como conclusão, a violência, sentimento contrário à lei de Deus, que é a da paz, constitui um desregramento transitório. Deixará de existir na Terra na medida em que adotarmos para neutralizá-la a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação e a paciência, sentimentos que nos farão merecedores de habitar esse planeta depois que ele houver se transformado pelo amor num mundo melhor. Então, era isso que eu tinha que falar. Obrigada pela paciência de vocês, nos ouvir.